Um estudo muito poderoso e muito extenso. Olá, Silvia, Deus abençoe. Então eu vou dividir nesses 3 dias. Amém? Porque eu não vou conseguir falar tudo em um dia só ou em 2. Na verdade, eu precisaria de uma semana inteira. Mas eu vou tentar falar nesses 3 dias sobre enfermidades, coisas que a gente nunca percebeu na Bíblia, coisa que a gente nunca entendeu. E tem muitas pessoas que estão doentes, mas elas não entenderam que toda a cura está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. E a gente lê a Bíblia muitas vezes e não percebe as revelações que Deus já trouxe para nós faz muito tempo, milhares de anos, e está tudo ali. Então eu quero falar nesses 3 dias só sobre enfermidades. Eu quero bater nessa tecla porque é algo que, quando você entende as revelações que o Senhor trouxe dentro da Bíblia, você já não aceita mais as enfermidades na sua vida, nem na vida dos seus entes, nem na vida dos irmãos. Amém? Então eu quero falar sobre a raiz das enfermidades e o caminho da cura completa em Deus. Amém? Então eu quero consagrar essa live antes de começar, em nome de Jesus. E eu quero falar sobre esse assunto nesses 3 dias, para que a gente possa sair desses cativeiros de enfermidade. Todo filho de Deus não é para viver com enfermidade. E eu quero que vocês entendam o que o Senhor tem me revelado. Quem me conhece um pouco sabe que eu passei por câncer, que eu passei por depressão, picos de ansiedade, doenças derivadas do estresse, da ansiedade, depressão. Tentei me desviver, eu tenho que falar essa palavra, né, para a live não cair. Tive processos de câncer e outros processos. E hoje eu entendo os cativeiros que eu estava presa. Então, o Senhor tem me ensinado muita coisa, tem me trago muita revelação. E nos meus devocionais, na hora que eu vou fazer a minha leitura bíblica, só eu e Deus ali, o Senhor faz muitas vezes um download assim do céu. Então, eu quero que vocês possam entender que as enfermidades não é para estar na nossa vida. Amém? Então vamos começar. Eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Bem-vindo para quem está entrando agora. Bom dia, shalom. Deus abençoe a vida de vocês. Se você estiver alguém doente na família de vocês, nos entes queridos, vocês hoje vão começar a entender como ajudar essas pessoas. Amém? Então vamos começar. Para quem entrou agora, hoje, amanhã e sexta-feira eu vou falar só sobre enfermidades. Amém? Deus abençoe vocês e vamos avançar. Querido Espírito Santo, eu chamo a tua doce presença. Eu quero me diminuir, Pai, para que o Senhor cresça em glória, em poder e misericórdia. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo venha ficar conosco, venha nos trazer revelação, venha nos ensinar aquilo que o Senhor já tem nos dado na tua palavra. Eu te consagro, Senhor, esse dia, eu te consagro essa live, e eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está conectada e que vai assistir depois. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso que começou. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado por não nos deixar, Pai, ser enganados. Porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, e um Deus que cuida dos seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo ataque demoníaco que queira interferir nos telefones conectados, na rede Wi-Fi, na energia. E que depois dessa live, Pai, Satanás não se levante. Porque se ele se levantar, ele se levanta para cair, para atacar a vida das pessoas que vão assistir essa live. Pai, que essa live seja um rio de glória da tua revelação sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu te glorifico, Pai, eu te amo, eu não posso viver sem a tua presença. Obrigada, Senhor, por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Gente, vocês me perdoem, mas eu estou emocionada já, porque Deus é maravilhoso. E o Senhor cuida de nós mesmo quando a gente nem espera que Deus esteja cuidando, Ele cuida. Então esse assunto, falar sobre enfermidades, é algo que para mim
é forte porque, assim, eu já tive em muitas cadeias. Quando, por exemplo, eu passei por um processo de câncer, só passava pela minha cabeça que eu ia dessa para uma melhor. Na verdade, eu ia para uma pior, porque nesse tempo eu não estava com Deus, eu vivia no mundo. Então, falar desse assunto para mim é algo que é muito forte, porque o Senhor sabe que as pessoas que estão aqui, que vão assistir essa live agora e vão assistir depois, normalmente deve ter pessoas que estão doentes, pessoas da família, ou elas estão passando por algo na família, ou elas estão passando por algum processo de enfermidade, e a enfermidade não vem de Deus. Então, quando você entender isso, que a enfermidade não vem de Deus, e você passa a não aceitar as enfermidades, você passa a não aceitar aquela opressão que Satanás está te trazendo com enfermidades, e você diz, eu não aceito isso. Você começa a mudar a história da sua vida, da sua família, amém? Então eu quero que o Senhor possa mudar a mentalidade de vocês primeiramente, para vocês entenderem que as enfermidades não vêm de Deus. Então não aceite todas as enfermidades, não aceite, não aceite, em nome de Jesus, amém? Então a raiz das enfermidades e o caminho da cura completa em Deus. Eu vou falar nesses 3 dias só sobre enfermidades. Eu vou trazer, o pessoal fala muito em chaves, né? Eu não gosto muito de falar em chaves não, mas eu vou trazer revelações de Deus para vocês sobre todas as enfermidades. Coisas que estão na Bíblia que você ainda não observou. Amém? Então hoje eu quero te levar a um entendimento que pode transformar completamente a sua vida. A origem das enfermidades e o caminho da cura verdadeira. Nós somos ensinados a tratar sintomas, mas não a tratar as causas. E enquanto você continuar lidando apenas com o que aparece no corpo, você nunca vai experimentar uma cura completa. A enfermidade não pode ser vista de forma superficial. Amém? Ela precisa ser entendida de forma holística. O que é holística? Para quem não sabe, holística é ver um todo. Se eu vou tratar uma enfermidade, eu tenho que buscar ver como um todo. Holística significa todo, olhar como um todo uma situação ou uma enfermidade. É eu ver tudo, não ver só uma parte, ou só outra, ou só superficial, mas ver como um todo. Ou seja, em todas as dimensões. Um todo ou toda a dimensão. Espiritual, emocional e física. Existe algo mais profundo por trás de tudo isso aqui. E quando você entende isso, você deixa de ser vítima e passa a viver em autoridade. Amém? Isaías 53:5 fala assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então eu quero perguntar aqui para vocês, se vocês puderem me respondam aqui no chat. Jesus tinha pecado? Me respondam se Jesus tinha pecado. Vou dar aqui uns 5 dias para vocês me responderem se Jesus tinha pecado. Bom dia, Valdinete. Jesus, ele nunca, exatamente. Jesus, ele não tinha pecado. Ele não cometeu transgressão alguma. Ainda assim, ele foi ferido. Não, você está chegando agora no início, Valdinete. Eu acabei de começar. Aleluia. Então, Valdinete, hoje, esse final de semana, esses 3 dias, hoje, quinta e sexta, eu vou falar só sobre enfermidades, coisas que a gente nunca percebeu na Bíblia e que a gente não percebeu que nós não temos que viver com enfermidades, nenhum tipo de enfermidade. Então, comecei agora, tá? Então, Jesus, ele não tinha pecado, ele não cometeu transgressão alguma, nem iniquidade, e ainda assim ele foi ferido. Isso revela um princípio poderoso. O erro de uma pessoa pode afetar outras. Então, o seu erro pode afetar outras pessoas, saiba disso. Eu vou dar uma explicação aqui, supérflua, para vocês entenderem. Quando uma pessoa
comete um ato de roubo e aquela pessoa é presa. Aquela pessoa e a família daquela pessoa vão sofrer junto com ele, porque ele foi preso. Então, o erro que você comete, o pecado que você comete, não é só você que sofre, outras pessoas sofrem. Por exemplo, um governo corrupto. Um governo corrupto, toda uma nação vai sofrer com a corrupção do governo, porque o que era para as pessoas viverem muito melhor em todos os sentidos, na saúde, na segurança pública, e o governo é corrupto, então o governo corrupto, o ato que ele comete de erro, de pecado, afeta outras pessoas. Então não ache que o seu erro e o seu pecado não vai afetar outras pessoas, porque afeta. Então, se Jesus levou sobre si aquilo que não era dele, isso mostra que o pecado nunca é isolado. Então, o seu pecado nunca é isolado, vai afetar outras pessoas. Ele sempre gera um impacto coletivo. Então, os nossos pecados geram impacto em outras pessoas. Mas também revela algo ainda mais profundo. Tudo o que Jesus sofreu nos deu direito à restauração. Então, o que Jesus sofreu nos dá o direito da restauração. Se ele levou, eu tenho o direito de viver livre. Se Jesus levou os meus pecados, se ele sofreu por mim, a dor que ele sofreu de ser ferido, me dá o direito de ser livre hoje. E as pessoas dizem que os crentes não são livres. Mas eu tenho o direito de escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Mas se um exemplo, se eu escolho não beber álcool, se eu escolho não usar droga, eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu quero ou não. Então eu sou livre para escolher. Agora, se eu não consigo sair de algo, se eu não consigo me libertar da droga, que as pessoas dizem, não, eu sou livre, eu uso o que eu quero, você realmente usa o que você quer. Mas você consegue sair da droga, ou do álcool, ou da prostituição? Você consegue largar aquilo facilmente, ou aquilo ainda te prende? Então aí você consegue ver se você é livre ou não. Eu tenho hoje o direito de escolher se eu quero me drogar. E eu escolho o que eu não quero, porque não me faz mal. Então eu sou livre para escolher e isso não me prende. Isso não chama a minha atenção. Então, se Jesus levou os nossos pecados, eu tenho o direito de viver livre. Então eu sou livre em Jesus. Amém? Em Gênesis 3,19 fala assim: a entrada do pecado no mundo trouxe a corrupção. Antes disso, não existia doença. Então vamos agora falar no início do início. Que a entrada do pecado no mundo trouxe a corrupção. Então, antes do pecado, o pecado no mundo, a gente não vivia com doenças, dor e morte. Mas com a queda, a corrupção entrou no cosmos. Depois vocês estudam o que é cosmos, se vocês não souberem o que é, porque muita gente fala assim, não, ela está trazendo feitiçaria. Estuda o que é cosmos, tá bom? Eu não vou falar aqui porque vai ficar muito extenso. Com a queda, a corrupção entrou no cosmos e o corpo humano passou a ser um campo de batalha. A enfermidade não foi criada por Deus. Entenda isso, em nome de Jesus. A enfermidade não foi criada por Deus. Ela é consequência da queda do primeiro Adão. Então a enfermidade não vem de Deus. Então não aceite enfermidade em nome de Jesus hoje. Não aceite enfermidade na sua casa, não aceite enfermidade na sua família, não aceite. A enfermidade não vem de Deus. Existe um princípio importante, você é um produto do ontem. Muitas coisas que você vive hoje são reflexos de decisões, ambientes e até gerações passadas. Amém? Em Romanos 5,12, Romanos 5,12 fala assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então o pecado de Adão afetou toda a humanidade. E isso reforça que ninguém erra sozinho.
Então, quando você erra, quando você peca, saiba que você não erra sozinho. Se quando Adão pecou, Adão caiu através do pecado, e hoje a gente paga esse preço, então saiba que tudo que você faz de errado, quando você peca e você erra, você não está fazendo isso sozinho, outras pessoas vão sofrer. Ninguém sofre sozinho. Um exemplo, se você comete uma mentira, outras pessoas vão ser afetadas. Se você engana, outras pessoas vão ser afetadas. Se você é preso, a sua família vai sofrer com você, porque você foi preso. Então entenda que quando você erra e você peca, você não sofre sozinho. Você acha que assim, não, eu estou pecando, mas sou eu, é só eu mesmo. As outras pessoas não têm que pagar, mas todo mundo vai sofrer. As pessoas sofrem com o erro. Se quando Adão pecou e hoje a gente paga um preço, então se eu pecar também, outras pessoas vão pagar o preço. O erro sempre tem impacto coletivo. Amém? Então o corpo não é apenas físico, ele é espiritual. Tudo que você faz, o que você come, o que você vive, como você cuida de si, é parte de uma guerra espiritual. Quando você se alimenta mal, por exemplo. Você se alimenta mal. Você vive em excessos. Você vive contaminando o seu corpo de açúcar, de massa, de... Só coisas que vai inflamar seu corpo. Quando você ignora princípios, você está perdendo as batalhas. Então, só ao ver como a pessoa vive, eu sei dizer se ela está vencendo as batalhas dela ou não. Só em ver a pessoa, como ela faz, como ela se alimenta, como ela age, eu sei se uma pessoa está vencendo as batalhas da vida ou se ela está perdendo. Porque a nossa batalha não é só mental. O seu corpo revela o seu nível de alinhamento espiritual. Então, para você entender como está o seu alinhamento espiritual, é só você se analisar como é que você está vivendo hoje. Se você está vivendo com excessos, como você vive, o que você coloca na sua mente, o que você coloca no seu corpo, como você se alimenta durante o seu dia, no corpo, na alma e no espírito. Então isso vai dizer como você está alinhado espiritualmente ou não. Amém? Êxodo 15, 26. Se ouvires atento a voz do Senhor, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Existe um princípio claro aqui. Ouvir, obedecer, se torna igual a proteção. Então, a enfermidade muitas vezes entra quando há falta de instrução ou desalinhamento. Deus está mostrando que existe um caminho de proteção aqui. Mas esse caminho de proteção é quando você ouve e obedece. Eu vou ler de novo Êxodo 15, 26. Se ouvires atento a voz do Senhor, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Então, se você ouvir atentamente a voz do Senhor, nenhuma enfermidade virá sobre a sua vida, sobre a sua casa. E o que é ouvir atentamente a voz do Senhor? É ouvir para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Amém? Então, como é que eu sei se eu estou alinhado com Deus? Se eu estou obedecendo realmente a voz de Deus? Quando o que eu me alimento, eu busco o mais possível saudável, para que meu corpo não fique inflamado, para que as minhas emoções não estejam totalmente desorganizadas. E pessoas que sofrem muito na alma, pessoas muito emocionadas, é porque o excesso de açúcar está muito grande. Pessoas almáticas demais, é porque o açúcar está predominando a sua vida. Por exemplo, o açúcar, a massa, porque a massa de hoje não é igual a de antigamente. Amém? Então, eu quero falar sobre os 3 níveis de enfermidade. Existem 3 níveis de enfermidade. A primeira, os 3 níveis de enfermidade, toda enfermidade possui 3 dimensões. Então, eu quero falar sobre isso aqui. E se der na próxima semana, eu acredito que a gente já falou muita coisa aqui nas lives passadas, mas eu quero falar que toda enfermidade possui 3 dimensões. A primeira, espiritual, onde há o pecado, iniquidade, maldições
Espíritos de enfermidade. Primeira dimensão. Segunda dimensão, emocional, a alma. Onde está os traumas, medo, rejeição, amargura e falta de perdão. Terceiro nível de dimensão da enfermidade, física, alimentação, estilo de vida e ambientes. Quem trata só o sintoma não alcança cura duradoura. Em João 10,10 fala assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. A enfermidade também é uma ferramenta de destruição. Você ainda não entendeu isso e você acha que toda enfermidade, e às vezes muitas enfermidades que vêm, você não toma posicionamento e você aceita aquilo. Você aceita a enfermidade na sua vida. Eu já ouvi gente que diz assim: não, mas Deus quer assim. E eu vou pro médico e se Deus quer assim, então Deus não quer enfermidade, Deus não quer enfermidade para ninguém. Quem trouxe a enfermidade foi por causa da queda de Adão, o pecado entrou. Então junto vem a enfermidade, vem nessa cesta aí de pecado. Só que quando você não pode aceitar as enfermidades na sua vida, na sua família. Quando você aceita, Satanás é que começou a ganhar. Amém? Então a enfermidade também é uma ferramenta de destruição. Então não aceite essa ferramenta de destruição na sua vida, na sua família. Atos 10:38, Jesus curava todos os oprimidos do diabo. Se Jesus curava os oprimidos do diabo, então fica claro, a doença é uma forma de opressão espiritual. Deus não é o autor da enfermidade. Aqui em Lucas 13:16 fala assim: essa mulher estava presa há 18 anos por Satanás. Enfermidade também pode ser cativeiro espiritual. E existe um princípio forte: problemas repetitivos e prolongados indicam a atuação espiritual. Então, deixa eu falar algo para vocês aqui. Se você está doente, ou alguém está doente mais de 6 meses, é uma atuação espiritual. Se essa doença está aí há mais de 6 meses, não é natural, é espiritual, tá? Que você entenda isso, em nome de Jesus. João 9:3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Nem toda enfermidade vem de pecado pessoal, algumas fazem parte de um processo. Existem também as enfermidades que não é para a morte, mas é para a vida. A forma que Deus trouxe, me permitiu viver, trouxe não, que Deus não traz enfermidade. Mas Deus nos permite muitas vezes viver processos para que a gente venha para os pés dele. Então a forma que eu vejo o processo que eu passei de câncer foi quando eu passei pelo processo do câncer, aí começou o meu processo para eu vir para os pés de Jesus. Então hoje eu agradeço, Senhor, obrigada, porque através daquele processo que eu passei, que foi muito doloroso, foi o processo que o Senhor me permitiu viver para que eu hoje pudesse estar aqui falando para vocês. Aleluia. Amém? Então, 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, fala assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui existe algo poderoso. A área que você é mais atacado é a área do seu poder. Então, tem pessoas que estão sendo atacadas hoje e elas ainda não perceberam que essa área aí é a área que a pessoa vai ajudar a curar outras pessoas. Quem cura é Jesus, mas é a área que você é mais atacado, é a área onde há o seu poder, o poder que vem de Deus. Amém? Eu pedi ao Senhor, eu disse: Senhor, eu queria pedir ao Senhor que o Senhor pudesse me permitir ter o dom de cura. Mas não é para minha glória, não é para o meu poder, não é para me engrandecer. Mas é porque é uma área que eu fui muito atacada. E eu pedi isso ao Senhor: Pai, eu quero ter esse dom. E foi uma área que eu fui muito atacada. Então a área que você é muito atacada é a área onde está o seu poder. O poder de você glorificar o nome de Deus. Amém? E eu tenho esse dom para a honra e glória de Deus, não para a minha. Deus me permitiu, e através da minha vida, o Senhor já disse várias vezes: onde você colocar as suas mãos, as pessoas vão ser curadas. Mas porque eu pedi ao Senhor: Senhor, eu quero o dom de cura.
Porque os dons estão para todo mundo, a gente tem que buscar e pedir a Deus. E como eu fui muito atacada nessa área, eu disse, Senhor, eu quero ter esse dom. Eu quero pagar o preço para ter ele. E pagar o preço não é fácil. Deus dá, mas Ele também pede. Deus, a gente não recebe tudo é tomada à força, né? No reino de Deus. Então o Senhor me deu. Já vários homens e mulheres já falaram para mim, onde você colocar a sua mão, as pessoas vão ser curadas. Eu já orei por pessoas que eu nem imaginava. O Senhor disse assim, vai ali que eu quero curar ela. E quando eu tocar na pessoa, eu senti o poder de Deus saindo das minhas mãos. E isso é uma das coisas mais lindas que eu já pude presenciar. É ver as pessoas que estão cativas por Satanás sendo curadas. Então entenda que o Senhor quer te dar poder para você curar as pessoas, para você ajudar as pessoas. Mas primeiramente, Ele precisa transformar a sua mentalidade de que você não pode aceitar enfermidade na sua vida. Você não pode aceitar enfermidade. Como aquilo é a vontade de Deus. Deus não nos criou para a gente aceitar a enfermidade. A enfermidade não vem dele. A enfermidade veio através da queda do primeiro Adão. Através da queda. Então a enfermidade, não acho que as enfermidades vêm de Deus. Não vem de Deus. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Deus quer nos trazer a cura, não a enfermidade. Entenda isso, em nome de Jesus. O inimigo não quer que você descubra isso, porque se você sabe que a área que mais você é atacado é a área onde você vai ter poder de Deus, e Satanás não quer que você saiba disso, por isso que muitas vezes eles nos faz entender que a gente não é capaz, que se a gente orar por uma pessoa ela não vai ser curado, porque é isso que ele quer fazer, que a gente acredite que a gente não tem capacidade de orar por uma pessoa e o Senhor agir através da sua vida. Quando eu entendi isso, eu disse, Senhor, eu fui atacada nessa área, então eu não aceito enfermidades. Quando eu estou com qualquer coisa aqui, uma dor de cabeça, ontem mesmo eu estava com crise de sinusite. Eu estava com muita crise de sinusite, essa parte aqui da cabeça estava dormente, uma dor. Eu já botei a mão na minha cabeça, eu disse, Pai, em nome de Jesus, saia daqui, eu não aceito essa dor de cabeça aqui. Eu não aceito essa enfermidade, em nome de Jesus, sai. Na hora passou. Depois eu até esqueci que a dor tinha passado. Aí depois de um tempo, de uns 20 minutos, eu disse assim, eu não estou mais com dor não. Glória a Deus. Então eu glorifiquei ao Senhor. Então eu não aceito as enfermidades. Seja de uma dor de cabeça, seja de uma gripe. Eu não aceito. Porque eu entendi que, Senhor, o Senhor vem para nos dar vida. E nos dar vida inclui a saúde. O contrário da enfermidade é saúde. Então não aceite enfermidades na sua vida. Você é para viver com saúde. Amém? Mateus 8:7. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição. Na cruz, Jesus levou pecados e enfermidades, não é em enfermidades, dores, maldições, condenação. A cruz foi completa. A doença que você carrega já foi levada. Mas você muitas vezes está aceitando. Não aceita enfermidades na sua vida. Não aceita na sua família. Mas muitos continuam doentes por ignorância. Então muitas pessoas estão doentes por ignorância. Por falta de revelação de Deus e desalinhamento. Quando eu entendo que essa enfermidade não vem do Senhor, eu não aceito. Então eu peço que o Senhor trabalhe primeiro na minha mente, para que eu entenda que a enfermidade não vem de Deus. Deus quer nos dar cura a todos, não é só a mim ou a você, mas Deus quer curar todos. Quando eu entendo isso, Deus começa a trazer as revelações dele, que essa enfermidade não é para estar aí. Então você começa a se alinhar com a vontade de Deus. Amém? Romanos 5:1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. A provisão da cruz inclui perdão, justificação e restauração. 1 Coríntios 15, do 54 a 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aqui tem uma interrogação, é uma pergunta. A morte foi vencida.
E existe uma revelação poderosa. O nosso corpo atual não é a nossa forma final. Existe uma glória que ainda será manifestada. Amém? João. Deixa eu só abrir aqui. João do 1 ao 2. Que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém. Que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. A saúde está diretamente ligada à alma. Se a alma está desorganizada, ferida e emocionalmente instável, então o seu corpo vai sofrer. Então, a gente precisa se alinhar e sair da desorganização para a organização e o alinhamento com Deus. Porque uma alma ferida é o corpo que sofre também. Se eu estou alimentando o meu corpo de comidas erradas, eu estou falando isso para vocês porque, assim, uma das coisas mais difíceis para mim hoje é o açúcar. O açúcar é muito difícil. Não é tão difícil feita a massa. Eu não faço questão de massa, pão, arroz. Eu não faço questão. Agora, o açúcar para mim é o mais difícil de todos, porque desde criança eu gosto muito de açúcar. De doce, de sobremesa, eu gosto muito. Mas quando eu entendi que as minhas emoções estavam muito desalinhadas. Se eu tinha uma emoção, vinha tudo muito forte. Se eu estava sem paciência, era muito forte. Então, assim, estava tudo muito desorganizado. Eu disse, Senhor, eu preciso organizar isso aqui. Eu não posso viver deixando que o açúcar domine a minha vida. E eu aqui tenho que dominar sobre o açúcar. Então a gente tem que dominar as coisas, não é as coisas nos dominar. Aí eu não consigo jejuar. Então, o que é que está te dominando? Eu não consigo deixar de comer, um exemplo, pão. Então o que é que está dominando você? É o pão, é a massa. Então você não pode deixar que as coisas te dominem. Você tem que dominar as coisas. Deus nos deu uma vida para a gente governar. Como diz em Gênesis, acho que é Gênesis 1. Deus nos criou para a gente governar. Deus disse a Adão, governe sobre todas as coisas, governe. Então esse governo não foi só para Adão, é para nós também. Então a gente tem que governar sobre as coisas, não é as coisas governar a nossa vida. Quando a minha alma está desalinhada, quando eu só falo com as pessoas e eu não tenho organização nas minhas palavras, nas minhas emoções, é porque a minha alma está inflamada através da comida. Heloísa, eu não tenho como comprar comida saudável porque é muito cara. Tudo que a terra dá vem de Deus. Aquilo vai desinflamar seu corpo. Tudo que é que a terra dá? A terra dá batatas, inhames, aipim ou macaxeira, né? Aqui em São Paulo é aipim. No Nordeste é macaxeira. Frutas, todos os tipos de fruta, legumes. Tudo que a terra dá veio de Deus e desinflama o seu corpo. O que a terra não dá vai inflamar seu corpo, a sua alma vai ficar desorganizada, você vai ser uma pessoa almática, ferida, que ninguém pode falar nada, que você já leva pro coração. Então é uma pessoa totalmente desorganizada nas emoções. Então emocionalmente você vai ser uma pessoa instável, e é para nós sermos estáveis. Amém? Salmo 103:3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Deus é quem perdoa, quem cura, quem restaura. Então Deus nos traz o livre-arbítrio, mas somos nós que decidimos organizar e alinhar a nossa vida. É a gente que decide não viver sobre o jugo da enfermidade. Se Deus perdoa, Ele cura, Ele nos traz também. Isso que eu estou falando para vocês, eu estou revelando para vocês aquilo que o Senhor tem me ensinado. Eu não tenho que viver aceitando as enfermidades. Eu não tenho que viver aceitando que eu sou uma pessoa doente. Eu não aceito isso. Então, quando você se posiciona e diz, não, eu vou mudar minha vida,
O que você não pode fazer, Deus entra. Porque Deus nos chamou para a gente ser sarados, curados e ajudar a curar outras pessoas. Então eu não posso ajudar outras pessoas a ser curadas se eu sou uma pessoa doente. Fica muito contraditório. Eu sou uma pessoa cheia de enfermidade, totalmente instável nas minhas emoções. Que se eu vou conversar eu já me altero. Eu não sei escutar ninguém. Se eu sou uma pessoa doente, não tem como eu ajudar outras pessoas. Mas se eu sou curada, sarada, e eu entendo que as enfermidades não vêm de Deus. Então, quando eu tenho essa revelação, eu digo, não, Senhor, eu tenho que ajudar outras pessoas. Ajudar para que elas também saiam desse jugo de Satanás. Amém? Então, Deus é quem perdoa, cura e quem restaura. E uma pessoa restaurada ajuda outras pessoas a serem restauradas também. O padrão de Deus não é doença, o padrão de Deus é saúde. Se você está doente, então algo precisa ser curado, sarado, e você precisa tirar da sua vida. Amém? Se você está doente, entenda, uma doença não é sua. Se Jesus já levou, mas ela pode permanecer por emoções desalinhadas, falta de perdão, ignorância espiritual. Eu já vi pessoas serem curadas ao perdoar outras pessoas. Naquela hora a enfermidade vai embora. Por quê? Porque elas ali estavam prendendo aquela maldição de doença que está ali. E quando você perdoa, a pessoa era sarada. Eu já vi pessoas ser curadas. Eu já fui curada porque eu estava prendendo perdão. E eu estava com dores que os médicos não sabiam o que era. Quando eu perdoei, aquilo desapareceu. Então, se Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, mas você permanece com alguma doença, é porque ou algo nas suas emoções pode estar desalinhado, ou você pode estar com falta de perdão sobre a vida de alguém, ou ignorância espiritual. As pessoas ignorantes espirituais, se a verdade que liberta, é a verdade que liberta. Então, quando você sabe da verdade e você entende isso, não tem como a enfermidade prevalecer. Porque aí você já deixou de ser ignorante espiritualmente. Então, comece a alinhar a sua alma, comece a alinhar a sua vida e comece a alinhar o seu espírito. E o corpo vai responder. Quando você alinha a sua alma, a sua vida, que é o corpo físico, e o seu espírito, o seu corpo responderá a tudo o que você tem passado ou ao jugo que Satanás tem colocado sobre a vida da sua vida e a vida dos seus entes. Amém? Então a enfermidade não é apenas um problema físico. Entenda isso, a enfermidade não é só no físico. Ela pode ter raízes. 80% das enfermidades já tem a causa. Já tem o porquê, porque elas são geradas. Ela pode ter raízes. Um problema físico, ela pode ter uma raiz espiritual, emocional ou natural. E a cura verdadeira só acontece quando você trata todas essas áreas. Jesus já fez tudo na cruz. Agora cabe a você aí. Deixa eu tocar aqui na câmera. Você aí entender, se alinhar e viver essa verdade. Você não foi chamado para viver doente, você foi chamado para viver em plenitude. O que é plenitude? É eu ser curada, sarada, eu ter saúde e eu ainda ajudar outras pessoas a ter essa revelação. Amém? Então entenda isso. A enfermidade não vem de Deus. Não é vontade de Deus. Todas as vezes que você falar assim, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você viva doente. Você fique doente nas suas emoções. Doente com essa depressão. Doente com esse estresse. Doente no seu corpo. O câncer não vem de Deus. A doença nos ossos não vem de Deus. A artrite não vem de Deus. Vamos falar de outras doenças. A depressão não vem de Deus. A ansiedade não vem de Deus. Os tumores não vêm de Deus. Amém? Entenda, a doença não vem de Deus. Não é a vontade de Deus que você fique doente. Que a sua família esteja alguém doente. Não é Deus. Não é Deus. Em nome de Jesus, entenda isso. Quando você entender isso,
Quando você vê uma pessoa doente, que a pessoa esteja ali sofrendo, ajude essa pessoa. E faça ela entender que aquilo não é a vontade de Deus. Amém? Para concluir, eu quero fazer uma oração sobre esse tema. Hoje a gente deu início, o start. Amanhã eu vou falar coisas mais profundas. E na sexta-feira também. Eu vou falar coisas mais profundas sobre enfermidades. Coisas que vocês nunca ouviram. Amém? Eu quero fazer uma oração final em nome de Jesus. E antes de fazer a oração, eu quero falar algo para vocês. Se você fica, em toda pessoa que você vai, você fica pedindo oração, aquela pessoa que já orou, você está anulando. Um exemplo. Você vai e me pede oração, eu oro por você. Aí você vai na igreja amanhã, aí você pede oração de novo para um pastor. Você está anulando aquela semente que eu lancei na sua vida de cura. Porque você não crê na cura e você fica pedindo oração a 30 pessoas. Então isso está dizendo que você não crê. Amém? Entenda isso. Porque você fica pedindo oração em cada pessoa que você conhece. Ora por mim, ora por mim. Aquela pessoa que já orou antes, você está anulando a semente que ela lançou na sua vida de cura. Então que você seja um crente que não vive assim pedindo oração. Pedir oração você pode, mas entenda, todas as vezes que você vai pedir uma oração por uma cura e você fica passando de mão em mão, você está dizendo que você não acredita na oração que já foi feita na sua vida. Não é isso que vai te curar. É a sua fé. Se você tiver fé, eita glória, olha quem entrou aqui, apóstolo Wagner Rodrigues, glória a Deus, grande homem de Deus. Se você tem fé, quando você pedir oração a uma pessoa, você já vai ser curado. Aquela semente ali foi lançada e vai germinar. Amém? Então eu quero fazer uma oração para finalizar. Amém, Eunice. Eu quero fazer uma oração. Eu sempre faço uma oração no final das lives. Eita glória! E a Bíblia diz que o que a gente liga na terra é ligado no céu. Então eu faço uma oração sempre no final das lives e que o Senhor possa ligar no céu, assim como a gente está fazendo essa ligação na terra, amém? Porque a palavra ela não volta vazia, em nome de Jesus. Então eu quero fazer a oração para a gente finalizar e amanhã eu quero falar de novo sobre enfermidades, porque é algo... Amém, apóstolo, muito obrigada, Deus abençoe, viu? Sua vida mais e mais. Então eu quero fazer a oração em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa revelação. Hoje eu entendo que a enfermidade não vem de ti. E que na cruz Jesus já levou tudo aquilo que me prendia. Eu renuncio agora toda raiz espiritual de enfermidade, toda dor emocional, todo desalinhamento. Cura minha alma, restaura o meu espírito e alinha o meu corpo ao teu propósito. Eu rejeito toda doença, toda opressão, toda mentira de Satanás. Eu declaro, eu vivo em cura, eu vivo em restauração, eu vivo no padrão do céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra. Amanhã eu quero voltar para falar sobre enfermidades novamente e na sexta-feira também. Se você puder, compartilhe essa live com outras pessoas. E quem está chegando agora, se você puder, veja essa live, que você entenda que a enfermidade não vem de Deus. Não aceite enfermidades na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa ter falado com você. Em nome de Jesus. Amém? Eunice, eu declaro sobre a vida da sua mãe que todas as dores nas costas dela que saiam em nome de Jesus. Que toda dor, toda enfermidade em nome de Jesus saia agora da vida da sua mãe. Que ela seja sarada, que ela seja curada e que ela tenha a saúde que Deus já decretou sobre a nossa vida em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, pela cura da mãe dela, que eu já creio. Amém. Deus abençoe vocês nessa tarde já, né?
E que amanhã, Eunice, estenda as mãos sobre ela, eu já creio na cura dela. E declare saúde sobre a vida da sua mãe, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, amanhã nos vemos aqui, se o Espírito Santo de Deus nos permitir. Você fique com Deus, onde você colocar a planta dos seus pés, que você leve cura, saúde e alegria para as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração e até amanhã.